versículo 1 ao versículo 9, que é uma carta, um texto de apresentação, um texto de reconhecimento daquilo que o Senhor tem feito na vida da igreja, porque nós estamos comemorando o aniversário da organização da nossa igreja. Durante todo esse dia e amanhã estaremos celebrando o nome de Jesus pela organização de 58 anos de organização da nossa igreja. Vamos ler responsivamente o texto, a tradução talvez seja um pouquinho diferente, mas os irmãos terão uma projeção para fazer a leitura ali no Data-show. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos, nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que não nos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. que era Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo,
manhã de alegria, onde estamos celebrando mais um ano de vida desta igreja. Vamos estar louvando o nome do nosso Senhor, exaltá-lo pela sua grandeza e pelas maravilhas que Ele tem feito em nosso meio, e tudo que Ele tem realizado. E vamos também dedicar os dízimos e as ofertas ao altar do Senhor neste momento.
Graças a Deus estamos comemorando o aniversário e temos a alegria de receber um casal muito querido que está nos visitando neste fim de semana, em razão das preleções. A Carmen e o pastor Bezil são amigos nossos já há algum tempo e carinhosamente ele aceitou o convite. Quando eu fiz o convite pela primeira vez, deu aquele silêncio, daquele segundo no telefone, sabe aquele silêncio estratégico? Pastor Natanael, mas nesse fim de semana é carnaval, o irmão vai fazer aniversário dele de carnaval. Aí, se for outra data, talvez dê certo. Né? Eu olhando a calendário da igreja, vendo a data, eu falei, que beleza, dia 20, vai certinho, né? Vai dar certinho para fazer o aniversário da igreja, mas aí era fim de semana de carnaval e nós acertamos então para que ele pudesse vir estar com a gente. Casal muito querido, a gente esteve junto, nós fomos executivos, parceiros nessa época, né, pastor? O pastor Mesino, ele pastorou muito tempo, a Igreja Batista em Vila Brasilândia. Nós somos, pastor? 17 anos, né? Olha, depois ele foi responder pela Secretaria Executiva da Convenção do Estado, teve uma visão, como tem mesmo, em razão do seu envolvimento denominacional, conhece muito bem o Brasil Batista, mas foi conhecer um pouco mais de perto as igrejas batistas do Estado de São Paulo, né? Viveu uma época de renovação, de mudança, de construção de sede, um período bastante movimentado nessa fase. Depois o pastor Emezinho foi chamado por Deus para pastorear uma igreja em Juí, primeira igreja batista de Juí. Isso, voltou para o sul, na verdade, né? A irmã Carmen voltou para o sul e eles foram sofrer um pouco com o friozinho, porque lá está escuro, faz frio, aqui faz muito calor, e é quente. E depois retornaram para pastorear a Igreja Batista de Vila Dalila. E desde a época que nós estivemos juntos, participando mais próximos desse trabalho de convenção, nós fizemos um laço estreito de amizade, e essa amizade, pela graça de Deus, tem se mantido. Eu, quando liguei para o pastor Mesino, eu justifiquei a ele o convite. Não é sempre que eu faço isso, até por questão, a gente às vezes não queria abrir mais precisamente, porque às vezes o pastor, em alguns casos, eu não costumo fazer assim, mas em alguns casos, algum tipo de mensagem que a igreja talvez precisasse estar ouvindo, se faz isso. Eu já fui convidado para fazer isso, não é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando sou convidado, mas às vezes há essa carência. O pregador, às vezes, pode ter mais condições de fazer alguma palavra que a igreja talvez esteja precisando. Mas eu justifiquei ao pastor Mesino que eu tenho participado de muitos encontros, congressos, e eu estou assim meio, não vou usar a palavra saturado, mas acho que é a única palavra que cabe, né? Desses projetos de igrejas. Eu tenho um pouco de saudade daquele projeto de igreja, que é a igreja do pastoreio. Aquela coisa assim, né, de amizade, de carinho. O pastor Mesino, ele representa bem esse grupo de pastores, que são pastores que amam o pastoreio, a amizade, e que dentro desses projetos, que são, às vezes migram por uma tendência diferenciada, e acabam encarando a vida cristã como se fosse uma vida de mercado, infelizmente, a gente acaba sendo meio vitimado por todo esse discurso. E eu queria, disse o pastor Enesino, a gente está com saudade de ter isso, né? Uma linha que eu gosto, e eu queria que o irmão viesse pastorear o nosso coração, do jeito que não é mesmo. Esse pastor paisão, esse pastor querido, esse pastor da palavra que anima, ensina, instiga, e ao mesmo tempo muito carinhosa, muito própria, muito bíblica. Então o pastor Enesino é essa pessoa que nós amamos, que tem esse carisma nessa direção, e além mais a amizade, o companheirismo e a vida ministerial dele, né? Ele veio pastorear uma igreja, estávamos compartilhando, depois de tantos anos, ele reiniciou o trabalho numa igreja lá em São Paulo, como se tivesse recém-formado de seminário. Então, isso, nós estamos isso que o nome diz, né? Com todas as dificuldades de uma igreja menor, com falta de coisas que às vezes o pastor acha que ficaram no passado, de repente no futuro acaba recuperando, Deus acaba fazendo isso com a gente, né? São os planos do Senhor, e o pastor Enesino
Europa, São Paulo, já há 6 anos, pastorei a Igreja Batista em Vila Dalila. À noite nós vamos ter o quarteto masculino. Na verdade, o quarteto masculino vai chegar às 3 horas da tarde. Depois, por volta das 5h30, vamos ter um lanche. Nós preparamos aí uma coisinha para que eles possam. Havia pensado primeiramente que eles pudessem ir na casa do pessoal da igreja, mas ficaria muito corrido, entre 5 e 7 da noite, para administrar tudo isso, ia ficar muito corrido. Nós vamos preparar um nome para eles aqui no tempo, e à tarde, às 5h30, vamos tomar um café, fazer um lanche, e à noite, já está no programa, já não pode olhar, a parte do nosso filho vai estar cantando, adorando o Senhor, com aquela banda de 15 pessoas, a igreja lá, faz parte, né? Faz parte. Pastor Adesinho Macario, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Essa igreja tem festa, porque nós não atribuímos uma ideia de inauguração. Depois eu acabei achando que faltei com essa ideia da gente fazer o aniversário da igreja com reinauguração do templo. Mas aí eu tinha passado o evento, já tínhamos feito o convite, mas isso está tudo meio envolvido nesse momento da igreja. A celebração dos seus 58 anos, mas também da conquista desse espaço que Deus tem nos dado. Essa semana foi uma semana de muito trabalho. Ontem estava terminando aqui, manda sempre aqui no ar. Pode trazer mais água, viu, Maurício? Porque o pastor vai precisar, porque aqui está bastante seco. E então é um momento de muita festa. Nós ficamos muito alegres porque o irmão veio nos pastorear. Nós somos ovelhas do irmão nesses dias. E queremos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Queremos ser pastoreados pelo irmão. Todos nós estamos aqui para receber o pastoreio do Senhor. Que Deus abençoe. Obrigado pela presença. Eu vou descer para ouvir o Gente, aqui eu me sinto em casa. Eu venho aqui desde 1975, 6 por aí. Pastor Ebenezer Carlos dos Santos. Somos colegas de seminário. Faz tempo, hein? Faz tempo. Vim várias vezes, éramos muito amigos, como somos, só que agora está longe, né? Depois, pastorado pastor Júlio também estive com um grupo de casais, estive com um grupo de, acho que solos, não foi terceira idade, coisa assim, né? Em novembro de 2006. Então a gente tem andado junto, mas me sinto em casa por uma razão bem mais significativa do que essa que acabei de dizer. Eu digo isso do coração. Aqui é um ambiente onde a gente se sente amado, não só pelos pastores, mas pelos membros da igreja. E tem uma outra razão. Ontem eu e Carla almoçamos com Odete Cardoso. Odete Cardoso mora lá em Xingó, na Bahia. Ela é nora do falecido Josias Cardoso e Ernestina, que estiveram aqui na cidade, plantaram igrejas aqui. Odete está com 73 anos, já aí com 74 anos, continuam trabalhando, continuam abençoando as igrejas. Mas Odete dizia: Neinho, se a filha vai estar em casa, eu disse: olha, está tão difícil ir aos cultos hoje. E aí ela fez aquele rosário de queixas que está se tornando comum sobre os cultos. Eu disse: mas Odete, há igrejas onde a gente adora a Deus. Há várias igrejas onde a gente sente a presença de Deus. Irmãos, todas as vezes que eu vim aqui, eu adorei a Deus. Eu senti a presença de Deus. E eu pude sentir pessoas que verdadeiramente seguem a Jesus Cristo. E eu fiquei observando o culto, a organização, a qualidade do conteúdo, a mensagem comunicada. Sem que os irmãos soubessem, os irmãos foram trabalhando desde o primeiro momento do culto aquilo que está na mensagem. Isso para mim significa que o Espírito de Deus conduziu todo este processo até chegarmos aqui. Por isso que aqui eu me sinto em casa. É a igreja daquele jeitão que eu gosto, que eu sou e que tenho vivido por onde ando, e isso faz tão bem a alma da gente. Parabéns, igreja, pelo aniversário, parabéns pelas conquistas que vocês estão tendo. E nesta manhã eu convido você a ler a palavra de Deus em 1 João, no
no capítulo 3, versículos de 1 a 3, 1 João, capítulo 3, é a primeira epístola de João, não vai confundir com o Evangelho, né? Lá no final, 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. E a partir desse texto, eu quero um olhar para dentro. Quero convidá-lo a olhar. Vamos, hoje pela manhã, hoje à noite e amanhã, lidar com esta questão do olhar. Como é que você olha a vida? Como é que você considera você mesmo? Como é que você entende, percebe, vê, toca as realidades ao seu redor? Isso é um tipo de olhar. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 3, vamos ler, diz assim: vejam, a traduções que vai colocar aqui, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, porque de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Vamos abrir também em 1 Coríntios, capítulo 12. E este é um dos textos bíblicos que há muitos anos me impressiona. Versículo 18, apenas versículo 18, diz assim, 1 Coríntios 12, 18: de fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Pai, abrimos a Tua palavra e desejamos que o Senhor toque o mais profundo de nossas almas. Conduz-nos a pensar em Ti, a contemplar a pessoa de Jesus, a perceber a ação do Teu Espírito em nós. Como nós estamos necessitados do pastoreio de Jesus sobre as nossas vidas. Pai, louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queira sentar-se. Não é preciso dizer que nós estamos reunidos aqui para celebrar a história da igreja, a trajetória espiritual dos irmãos, mas nesta manhã eu quero considerar não o conjunto, mas a particularidade do indivíduo na igreja de Cristo Jesus. Eu sempre achei fantástico o fato de Deus olhar a igreja como rebanho, como família, como nova humanidade, trazendo toda esta ideia de conjunto, mas ao mesmo tempo, a história da igreja é a soma da história de todos os seus membros, não apenas dos que têm visibilidade social e eclesiástica, mas também daqueles que nunca são lembrados quando se fala dos grandes feitos da igreja. Não são lembrados pelos homens, mas são reconhecidos por Deus. A igreja que celebra mais o aniversário, antes de ser uma realidade social, e é nesse sentido que ela conta anos de existência, é uma realidade espiritual que transcende ao tempo e espaço onde vive. Tanto que o registro do que acontece entre vocês só cabe no banco de dados de Deus. Há tantas coisas que acontecem em uma igreja e só vamos saber na eternidade. Ainda ontem estava lembrando de uma carta que recebi da Amazônia na década de 90, e a pessoa que escreveu disse: talvez você não vá se lembrar de mim, eu sou aquele menino que tinha 8 anos quando estava lá na
morava em um barraco em frente à casa da irmã Ernestina e do irmão Josias, lembramos ontem que estivemos com Odete, e dali a minha família veio para a Amazônia. Aqui eu estudei, sou formado, sou advogado, sou pastor de uma igreja batista. Soubemos disso porque ele escreveu e nos disse: se não fizesse isso, talvez nunca tivéssemos informação de que aquele menino de 8 anos que frequentava a escola bíblica dominical se tornara um mensageiro de Jesus. E daí, tantas experiências que vocês têm na vida. Talvez você já tenha se perguntado algum dia: por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Li o artigo de um grande líder do estado de São Paulo, no Brasil também, que disse não querer ser mais evangélico. Porque do jeito que as coisas andam no mundo evangélico, e o pastor refletiu um pouquinho na sua fala, aqui na introdução, eu não me encontro mais. Estou cansado de tudo isso. Talvez você tenha se perguntado alguma vez: por que eu estou aqui na igreja de Jesus? E eu quero pensar sobre isso a partir desse texto, 1 João 3, que começa dizendo: vede. Aqui é um verbo em um tempo muito determinado, que tem uma ação imperativa. É uma ordem para olhar, uma ordem para perceber com os olhos, para perceber com alguns dos sentidos, para discernir os tempos, descobrir, ver as revelações. Ver é voltar os olhos, a mente, a atenção a algo, é prestar atenção, é observar, é determinar o que deve ser feito a respeito de alguma coisa. Acontece que nós vivemos num tempo de tantas distrações, e a tecnologia traz motivos tantos que nos distraem, que muitas vezes nós deixamos de perceber os atos de Deus, as respostas de Deus, o toque do Espírito de Deus. Estamos numa agitação tão grande que não conseguimos discernir a realidade espiritual que está ao nosso redor. Por isso João, na sua idade avançada, com toda a experiência de vida, tendo andado com Jesus encarnado aqui na terra, tendo andado um outro tanto, contemplando Jesus pela fé, tendo vivido experiências tão diversas e chegado a perseguições e provações atrozes, ele tinha autoridade para dizer: irmãos, vejam, observem. Eu creio que a melhor resposta, e até uma resposta simplória para a pergunta por que estou aqui, é dizer que você escolheu a igreja para caminhar com Jesus Cristo e fazer parte da família de Deus. Mas nesta resposta simplória há algo fantástico, porque caminhar nos faz olhar ao redor. É caminhando que a gente percebe, no confronto com os outros, quem somos. É caminhando que a gente percebe o movimento da história e as mudanças da natureza. Porque estamos aqui, para onde vamos? E é interessante que o olhar gera percepções, produzem sentimentos, produzem pensamentos que nos levam a decisões na vida. Por isso eu reputo de grande valor parar com você para nós olharmos para dentro de nós mesmos. Olhar e ver isto que João diz: como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Você poderia contar anos em sua existência? Chegar ao final desta contagem, ao final da vida,
e não teve nada. A sua história poderia até constar nos livros de história da humanidade, mas para você, como indivíduo, como pessoa, chegar ao final sem uma realidade eterna seria chegar ao final da existência sem resultado. Mas isso não vai acontecer com você. Isso não vai acontecer com você, porque diz João que Deus, no seu grande amor, nos concedeu o direito de sermos chamados seus filhos. Chamados por quem? Aí você avança na leitura e você percebe que João diz: amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E João diz tudo isso dizendo: o mundo não nos conhece. Então não é o mundo que vai nos chamar filhos de Deus. Não são as pessoas na cidade que vão olhar para nós e vão dizer: estes são filhos de Deus. Mas será o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, e os anjos, e toda aquela grande nuvem de testemunhas. E de lá, o mundo sobrenatural, olham para nós e dizem: estes são os amados. Não sei se isso toca o seu coração, mas quando eu paro e medito e considero que eu sou participante junto com Cristo de uma realidade espiritual criada por Deus, e com Cristo faço parte deste projeto de Deus, dos propósitos eternos dele, e tenho uma sublime função aqui no universo. Sabe que nós humanos temos um problema, uma dificuldade. Houve tempo em que se exaltava muito a Jesus Cristo. Aqui neste grupo eu vi a exaltação de Cristo, graças a Deus. Mas na conversa do cotidiano, a gente ouve falar muito de missionário fulano de tal, pastor fulano de tal, vamos citar nomes. E aí as pessoas vão citando referências humanas, e é exatamente aquela inclinação que o homem tem para pensar na criação, nas coisas criadas e nas criaturas, nas pessoas, ao invés de pensar no Criador. Você sabe que nós corremos o mesmo risco de, tendo recebido de Deus e de Jesus e na pessoa do Espírito Santo tantas e tantas experiências espirituais, sublimes, voltarmos a um tempo de olhar para as coisas e as criaturas e deixarmos de contemplar a sublime ação de Deus em nossas vidas. Por isso João vem e diz assim: irmãos, vejam, parem, considerem, nós somos chamados filhos de Deus. E ser chamado filho significa o seguinte: você é aceito por Deus. Houve tempo em que você se sentia rejeitado longe da casa do Pai, mas agora você é amado por Deus, que é o seu Pai. E uma das realidades dos nossos dias é a crise de paternidade. Por isso, quando a gente lê o salmista dizendo: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem. Na sociedade, com tantas famílias divididas, quebradas, filhos em busca de pai, filhos encontrando outros pais, pais que adotam pelo afeto e que fazem um grande bem à vida, porque ninguém consegue viver saúde plena se não tiver esse sentido de pertença, esse sentimento de fazer parte de estar envolvido em uma realidade além de si mesmo. O salmista vem e diz: ainda que meu pai
minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Eu sempre gostei dos livros de Richard Foster, e lendo um dos livros dele essa semana, me deparei com a informação de que os pais morreram muito cedo, por causa de enfermidades. Ele e o irmão receberam o apoio, eles eram da Igreja Batista, passaram pela Igreja de Cristo e receberam o apoio de uma outra comunidade. E aquela comunidade prometeu dar a eles o acolhimento depois que os pais partissem, mas também a formação até a faculdade, e cumpriram isso. Eu fiquei pensando, que bênção encontrarmos pessoas que têm esta visão de serem aqueles que repartem o amor de Deus, o Pai. João fala de uma posição de filhos diante de Deus. Mas nós podemos acrescentar a esta verdade que João traz no texto, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos criaturas. Vamos dizer, que está se tornando muito comum hoje, somos filhos biológicos de Deus. Porque Deus, ao nos criar, pensou e assim fez, que fôssemos à sua imagem e semelhança. Uma expressão que significa que somos seres pessoais, que podem se comunicar com Deus. O ser humano tem, em termos limitados, as mesmas qualidades racionais, mentais, emocionais, morais e espirituais que Deus tem. É interessante que, quanto ao corpo, o ser humano é semelhante aos animais, mas é diferente deles, pois tem consciência própria, sabe que existe, tem poder de determinação própria, tem vontade. Sendo uma criatura superior, tem poder de conduzir, de orientar, de dominar, de cuidar da natureza. Agora faça essa relação com Deus. Nós que estamos, que somos menores do que Deus, nós que fomos criados por Ele, temos a honra e temos o privilégio de termos esta marca de Deus em nós. Eu ouvi essa semana a Márcia Inês, minha dentista, que foi lá da Brasilândia, cresceu em nosso meio, formada no seu trabalho hoje. Ela disse que outro dia considerava como Deus trabalha conosco. Ele nos quebra como quebra um vaso para reconstruir. E ao reconstruir o vaso, Ele deixa no vaso as marcas das suas digitais. Eu fiquei pensando sobre isso. O pecado nos desfez, mas Deus em Cristo nos criou de novo. E assim como Ele fez lá no ato da criação, com as suas mãos, Ele deixou em nós as marcas de sua existência, mas fez algo singular. Ele deixou em nós sinais, que cada um tem o seu. Somos únicos, singulares. Que fantástico isso! Quando nós olhamos para a igreja de Jesus, meus irmãos, sabemos que a igreja é o conjunto de cada um dos seus membros, pessoas amadas por Deus, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, que mesmo antes da conversão tiveram o cuidado especial de Deus, porque Deus cuida de toda a criação, envia chuva, sol sobre bons e maus, e Deus deu sustento e provisão.
como tem dado para toda a criação, mas aquele cuidado muito particular de diante de um coração que se estende e clama por perdão e misericórdia, estender a sua mão e aceitar de novo. Ora, se temos este valor pelo fato de sermos amados por Deus, se temos este valor pelo fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, se temos este valor porque recebemos os cuidados de Deus, e este cuidado especial de Deus nos receber, nós podemos cantar, como Pedro disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Esta doutrina da salvação, tão ampla, tão profunda para nós, olha, irmãos, como as pessoas perdem quando ficam a considerar igreja, evangelho e salvação em termos de benefícios imediatos. Porque fui curado nisso, porque recebi aquilo, porque... E aí eu me lembro de uma ocasião que peguei o táxi ali em Perdizes, sempre em frente estavam aqueles motoristas, escolhendo deles, e o rapaz começou a me evangelizar, e eu fiquei quieto e deixei ele desenvolver o testemunho dele. E ele foi falando de Jesus, ele disse que foi a universal do reino de Deus, e ali ele foi salvo por Jesus e disse: olha, Senhor, eu tinha tantos problemas na minha vida, eu tinha tantas dívidas na minha vida, que eu fui para a igreja porque eu precisava resolver todas aquelas coisas. Aí eu comecei a ficar preocupado e fiz um teste. Eu disse: mas fulano, e agora? Você é crente, você está na igreja, e se você voltar a perder todas as coisas e a não ter saúde e perder a sua família, como vai ser essa sua experiência que você está contando para mim? Ele fiquei preocupado, ele olhou para o meu lado e ficou olhando para mim, mas ele continuava dirigindo o carro e não pode olhar lá na frente. Nós vamos conversando, e aí ele disse para mim: olha, Jesus é tão maravilhoso que aconteça o que acontecer, eu nunca mais vou deixar Jesus. Paulo diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Paulo meditava sobre a obra de Jesus em sua vida e dizia: nós estávamos no mercado e podíamos ser comprados por qualquer um, mas Deus viu a nossa condição e enviou o seu Filho para nos comprar e resgatar. Para ele o preço foi alto, mas valeu a pena. Foi preciso que seu Filho assumisse o nosso lugar para que fôssemos libertados da escravidão do pecado, mas valeu a pena. Agora somos filhos de Deus. E aí Paulo vem e diz assim: todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. À noite vamos considerar sobre isso, um olhar para o alto. Mas hoje, pela manhã, nós estamos olhando para nós mesmos, quem somos. E esse olhar, meus irmãos, fala de um grande privilégio que nós temos. Naquele texto de 1 Coríntios 12, lá no verso 24, diz que Deus deu honra aos mais fracos. A palavra grega ali significa avaliação. Deus avaliou os mais fracos
e considerou o valor deles. Mas uma avaliação que requer pagamento, recompensa. Traz a ideia de que houve uma punição para que a libertação se tornasse realidade. Cristo não nos dá um troféu, mas a honra da liberdade dos filhos de Deus. Você quer maior bênção do que essa? E exatamente aí que está o nosso grande privilégio. Porque o Senhor, ao nos honrar, nós que éramos frágeis, fracos, quebrados, distantes de Deus, sem esperança, sem salvação, como diz Paulo, de repente nós nos sentimos dentro da família de Deus, com funções de filhos. E eu quero dizer para você que você não é mais um no movimento evangélico. Na igreja, você é singular. Você, no plano de Deus para a sua vida, é único. Ele colocou você, como diz o texto de Paulo, que lemos o texto de Paulo, colocou no corpo segundo a vontade dele. Isto é, irmão, você é insubstituível. Sim, porque aquilo que Deus confiou a você como uma parte do corpo, Ele não confiou a outra pessoa. Que grande privilégio é esse? Privilégio é um direito ou uma vantagem especial que se concede a uma ou mais pessoas com a exclusão das outras. Isto é, você escolhido por Deus, a escolha de Deus em relação à sua vida indica que outras pessoas não estão dentro desse propósito eterno de Deus, mas você está. E Deus colocou você porque Ele tem uma expectativa muito grande. Abra lá em Efésios capítulo 3. Não vou entrar na análise de Efésios 3, mas a simples leitura desse texto mostra a grandeza de quem você é, como uma parte apenas do corpo de Cristo, um membro do corpo de Cristo. Efésios 3, a partir do verso 1: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus. Isto é o mistério que me foi dado a conhecer, por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao ler isso, vocês poderão entender, olhar, a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios também são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. E de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória
para vocês. O verso 10 diz: a intenção dessa graça era que agora, neste tempo, a multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Você já havia pensado nisso? E você, como igreja de Jesus, parte da igreja, faz parte desse querer de Deus mostrar a todos os seres em todo o universo quem Ele é, o que Ele faz, o amor que Ele tem e para onde Ele conduz toda a história da humanidade. Há privilégio maior do que esse? Eu acho que não. Podermos ser participantes com Deus. Por quê? Se eu necessito deste sentido de pertença, de pertencer a alguém ou a um grupo e me sentir amado por esse grupo, para que eu tenha integridade, para que eu seja inteiro por dentro, eu preciso sentir que também sou útil para esse ambiente onde vivo. E através do seu Espírito, Deus distribui os dons e coloca cada um em sua missão e tarefa para tocar o mundo, e as mãos que Deus usa para tocar o mundo são as suas mãos, são as minhas mãos. E a voz que Deus usa para falar ao mundo é a sua voz, é a minha voz, é a voz de cada pessoa que está aqui. Porque, irmão João diz na sua epístola que nós somos sementes. Você já imaginou o que isso significa? E vamos agora concluir, porque se nós temos este valor tão grande, e nós temos este privilégio fantástico, nós precisamos olhar e ver a nossa responsabilidade. De certa forma, eu já falei sobre ela. É ser bênção para o mundo. Quando o Senhor disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Abraão não podia imaginar o que significava essa palavra de Deus. Não tinha a menor noção. Assim como hoje, quando Deus toca o seu coração, como parte da igreja de Jesus, quando Deus toca o coração de líderes, diáconos, pastores, quando Deus toca e move o coração da igreja em uma direção, nós não temos a mínima noção do que está acontecendo. Nós temos vislumbres, nós temos algumas percepções, mas agora eu volto àquele pensamento de que a caminhada é fantástica, porque ela nos faz olhar, perceber e viver. E se é assim em um sentido humano, em um ambiente humano, imagine você caminhar com Jesus. Imagine você em seus momentos de meditações, de leitura da palavra, de oração, de adoração junto com o povo de Deus, ou caminhando por um campo e contemplando a natureza, ou cuidando de seu filho, de sua criança em casa, ou mesmo no banco, administrando as contas da família e lidando com as dificuldades naturais das finanças, e de repente se surpreendendo com o fato de que de alguma outra maneira Deus agiu e o que para você parecia impossível se tornou possível. Quando não havia mais esperança, de repente surgiu algo que lhe fez levantar o ânimo. Ou alguém que chega e toca em você, e ali você tem resposta direta de Deus. Por que o Senhor faz tudo isso? Porque quem conduz a história não sou eu,
não é o pastor Natanael, nem é você. Quem conduz a história é Deus. Cada história tem a versão, tem a, separa lá, versão de quem viveu o momento. Tem também a interpretação de quem esteve lá e viu. Mas a história pode ter algum outro detalhe acrescentado no caminho por alguém que ouviu falar sobre. Mas a verdadeira história tem a interpretação de Deus, porque só Deus conhece o mais profundo da alma de uma pessoa. Só Deus entende quando ela falhou e não conseguiu realizar aquilo que deveria ter realizado, mas em sua infinita misericórdia e em seu tão grande amor, Ele olhou para o nosso erro, considerou o nosso erro, mas nos recebeu como filhos e limpou e perdoou tudo aquilo que fez de nós pessoas puras diante de Deus. Mas nós ficamos a cobrar os erros, e Deus não cobra mais. Não é verdade? E aí, quando a gente considera este ato de Deus, este Deus que conhece a minha igreja, a sua igreja, que conhece todos os momentos e que coloca o membro na igreja como Ele quer, e os líderes como Ele quer, e conduz a igreja por momentos que Ele quer. E às vezes nós mesmos que estamos tão habituados a lidar com a igreja de Jesus, ficamos a perguntar: mas Senhor, antes era assim, nós fazíamos assim, mas agora, Senhor, há tantas mudanças. Ontem a irmã dizia assim: os pastores hoje são omissos. E eu disse: bem, aquilo que pode parecer omissão pode ser em dado momento sabedoria. Porque quando Deus criou o homem livre e em dado momento o deixou à sorte que ele mesmo escolheu, alguém diria: Deus é omisso. Mas Deus, em sua sabedoria, nunca deixou de estar por perto, nunca deixou de ter o seu olhar sobre os céus, nunca deixou de conduzir a história como soberano Deus sobre todas as coisas, nunca deixou de pensar no futuro da sua criação, vendo que o seu filho está com as suas mãos a operar a consumação de todas as coisas. Este é o nosso Deus. Nunca deixou de fazer isso. E Ele continua fazendo isso através de você, através da sua igreja, através da minha vida e de tantas pessoas salvas e remidas pelo sangue de Jesus. Irmãos, eu creio que a conclusão de toda esta reflexão, meditação, é uma só: você é santo. Santo Natanael, não pode pôr no lixo, né? Mas é separado para Deus. Santo Arthur, deixa eu ver o nome dele agora, separado para Deus. Irmão, você vive para glorificar Deus o Pai. Essa igreja está cheia de pessoas assim, que tem valor, cuja história Deus vai olhando cada detalhe, e Deus vai ligando essas partes, e é Ele quem assina a narrativa da igreja com o sangue de Jesus. Vamos curvar nossas frontes, Deus. É emocionante pensar nessas verdades que temos aprendido ao longo da nossa caminhada com Jesus. Como é bom sentir o valor de Deus para o Senhor
e para este momento da Igreja de Jesus Cristo. E pensar, Pai, que na família, no trabalho, na cidade, nos negócios, nós estamos lá envolvidos como semente do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar tudo aquilo que o Senhor está fazendo hoje em nossas vidas. Guia os nossos passos para fazermos tudo quanto aquilo que o Senhor espera que façamos. E derrama sobre nós o Teu Espírito para que a gente consiga realizar tudo aquilo que o Senhor deseja para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Temos perguntas passadas. Obrigado ao Senhor, cantando esse hino de resposta dos sons, da ação de Deus, da de Deus, filhos do Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar no pé. Esperança às pessoas que estão ao nosso lado. Em nome de Jesus,